Estamos iniciando o programa Saúde em Dia. Dores de cabeça, dificuldade ao mastigar, tudo isso e muito mais nós vamos conversar com a doutora Patrícia a respeito de disfunção temporomandibular e dor orofacial. A doutora Patrícia é formada pela Unilavras e é dentista. Doutora, prazer tê-la aqui conosco. Prazer é todo meu em poder aprender um pouquinho mais com vocês. Eu acho que é o contrário, nós vamos aprender com você, né, Patrícia? Vamos ver. Patrícia, então, como nós começamos, o assunto nosso hoje é disfunção temporomandibular. Vamos dar uma explanadinha, né, para os nossos telespectadores a respeito de disfunção temporomandibular? O que vem a ser? Esse palavrão, né, disfunção temporomandibular e dor orofacial ainda, o que significa? É o mau funcionamento das estruturas de cabeça, pescoço, músculos, articulações, as APMs. Ou seja, um conjunto todo, né? Isso, envolvendo dentes, gengivas, que podem trazer as dores orofaciais. Então, essas dores orofaciais são dores na face, toda a região de face, crânio, cervical, que vem desse mau funcionamento dessas estruturas. Quer dizer, a disfunção temporomandibular tem a ver, então, está ligado com a dor orofacial. Sim, e que está ligado principalmente aos dentes, por isso é uma especialidade restrita da odontologia. Patrícia, então vamos explicar para os nossos telespectadores a articulação temporomandibular, ou conhecido também como ATM, né? Aonde se localiza? Nós temos duas ATMs, né? Articulação temporomandibulares. Por que esse nome? É uma articulação, uma junção entre o osso temporal do crânio e a mandíbula. Então ela fica exatamente nessa região à frente do ouvido. Aqui a gente tem um amiguinho para nos ajudar a entender, né? Essa é a articulação que é responsável pelos movimentos da boca, abrir, fechar, lateralizar, auxilia na fala, deglutição, respiração, todas as funções. Então é bem do ladinho do ouvido e são duas ATMs. Certo, então ela fica bem colada aqui bem à frente do ouvido. Isso. Né? E é muito comum a gente, às vezes, um paciente tem queixa, né, de dores de cabeça e procura médico e procura tudo quanto é tipo de tratamento e não resolve. E talvez esse tipo de tratamento está aí no dentista, né, que faz esse tipo de tratamento com a disfunção temporomandibular. Isso. Esse, na verdade, é o meu sintoma predileto, né? As dores de cabeça, a gente tem mais de 100 causas de dores de cabeça, mais de 400 tipos. Que eu acho que é a causa mais comum, né, Patrícia? Isso, e aí a gente, como dentista, a gente trabalha uma dor de cabeça, que é a cefaleia tensional. Então tem muita confusão de diagnóstico, o paciente pensa que está com sinusite, que está com enxaqueca, e na verdade pode ser uma cefaleia tensional, que é muito comum, atinge quase 90% da população. Você está falando em cefaleia tensional, mas a parte emocional, então acaba afetando essa articulação temporomandibular, a ATM? Sim, na verdade essa cefaleia tensional corresponde a uma cefaleia de tensão muscular. Tá? Da região temporal, o músculo fica tensionado e daí vem a dor de cabeça. Mas a tensão psíquica tem uma relação quase que direta. Ou seja, se o paciente ele fica tenso, ele vai enrijecer toda essa musculatura. Isso. Me corrija isso, porque a doutora profissional é você. Então a musculatura fica toda dura e o paciente acaba se contraindo e tendo, além de várias outras patologias, a dor de cabeça, né? Isso. Tanto que a psicologia é uma parceira no tratamento das disfunções de ATM. A gente tem uma parcela de disfunções de ATM, de cefaleias tensionais dentro da disfunção de ATM, que são 100% dentárias. A causa é dentária. O dentista trata sozinho e consegue eliminar essa dor de cabeça. Já tem uma outra parcela que a gente tem que tratar juntamente com algum outro profissional. E o psicólogo é um parceiro fantástico nessa Exatamente, pensando situação. Nessa parte emocional, então seria assim, um tratamento conjunto com um profissional, com um dentista, né, com um psicólogo e talvez, às vezes, até com o médico junto. Isso, mas aí é o dentista, né, que consegue coordenar isso. Exatamente, tudo. Porque já é uma especialidade do dentista, né? Isso. Da articulação temporomandibular. E falar em articulação, tensão, a parte emocional, a gente ouve muito falar também em bruxismo. Esse bruxismo está ligado
a esse tipo de problema, ou o bruxismo não tem nada a ver, não entra nessa parte? Entra. Bruxismo é uma outra característica da disfunção temporomandibular. A disfunção temporomandibular, ela se divide em muscular, articular e parafunções. O que é isso? A parte articular é quando a gente tem dores de ouvido, estalos, coisas mais da articulação, da junção. Ou seja, ali. Desculpa, mas quando a pessoa fala, a gente sente aquele estralo, né? Sim. A hora que vai falar, parece que está deslocando. A hora que abre a boca, né? A hora que vai beijar, tem os estalos, os cliques ou as crepitações, que são ruídos mais avançados, que essa isso às vezes chega até a incomodar muito, né, Patrícia? Porque tem gente que queixa que às vezes parece que desloca, né? Então às vezes a pessoa tem que procurar um pronto-socorro, um especialista, né, um dentista, para colocar no lugar ou resolver o problema, não é isso? Isso. Essas são as desordens articulares. Tem gente que cai o queixo e tem gente que trava, que fecha e não consegue abrir. Né? O que abre e não consegue fechar e o que fecha e não consegue abrir. Tem as duas situações. E tem as desordens musculares, que entra aí as cefaleias. E tem as parafunções, que são tudo que a gente faz de errado, que não deveria fazer. Roer unha, mascar muitos chicletes, comer alimentos muito duros com muita repetição, entre muitas outras manias, incluindo o bruxismo, que é o apertamento dentário ou ranger de dentes. Esse bruxismo, então, ocorre normalmente no período noturno. E seria assim, um movimento involuntário do paciente, não é isso? Não é uma coisa consciente, né? O ranger dos dentes. Sim, ele não ocorre só noturno. Houve uma época que se achava que era só noturno, por isso se chamava bruxismo. Mas não, a gente tem alguns casos de pacientes que nem tanto rangem, mas eles apertam os dentes durante o dia, muitas vezes conscientemente, mas eles não têm noção dos prejuízos que isso pode acarretar ao sistema mastigatório. Por exemplo, às vezes a gente ouve, né, um paciente, alguém queixar que está desgastando os dentes. Isso acontece ou acontece? E isso pode ser devido ao bruxismo, Patrícia, ou outro tipo de problema? Geralmente devido ao bruxismo. Tem algumas outras abrasões químicas, algumas outras causas, mas a grande parcela é devido ao bruxismo. Só que quando chega a desgastar o dente, o paciente já está no estágio avançado. Então é bom não esperar ter esse sintoma. Às vezes os sintomas estão subclínicos, uma dorzinha de cabeça aqui, outra ali, uma dificuldade para abrir a boca, um cansaço para mastigar. Então é bom que o paciente não espere ter os dentes todos desgastados para poder procurar o tratamento. Então isso ocorre devido também ao bruxismo? Sim, também. E o bruxismo pode chegar, né, o paciente ter alguma lesão no dente, tipo alguma fratura no dente, quebrar o dente? Sim, tem aqui, ó. O meu amigo já aconteceu isso. Ele já quebrou o dente por conta de morder errado e de ter bruxismo. Então, quando ele morde errado, o dente recebe uma pressão, uma força mastigatória indevida e pode fraturar, pode desgastar e pode até amolecer, entre outras consequências, tipo gengivais, às vezes o paciente tem lesões mais internas no dente, tipo necrose, alguma coisa assim, e trata de canal e tudo e não resolveu. E acaba não resolvendo o problema, né? Porque não foi exatamente no alvo, que seria procurar um dentista, né? Isso, na verdade, esses são sintomas e sinais, e não a causa. A gente tem que tratar mais a fundo a causa do problema. Então, nós vamos continuar conversando após o nosso intervalo. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos com a doutora Patrícia.